espiritual, então. E eu queria conversar com vocês sobre um assunto que é muito querido ao meu coração. Ela pediu para me apresentar, né? Ela apresentou de uma forma bem direta aí. Antes de entrar no assunto, então, meu nome é Rendrica, eu sou mãe de 3, casada com pastor. Não sou pastora, sou esposa de pastor. E tenho 3 pequenos, né? Que agora já estão ficando maiores. A gente já não adapta a cabeça a isso, né? O meu mais velho tem 9, vai fazer 10 daqui a pouco. A filha do meio, ela tem 7, vai fazer 8 amanhã. E a minha caçula tem 5 anos. E os 3 são uma coisa incrível aqui em casa. Eu nunca vi uma variação tão grande. Não sei como é na casa de vocês. Eu nunca vi uma variação tão grande de personalidade. Impressionante quando a gente vê, né? Como eles vão aflorando, né, a personalidade deles. E como eles conseguem interagir de uma forma tão interessante. Então, você vê a delicadeza de uma, a inteligência, né, mais exacerbada, mais nítida de outra. E outra pessoa, né, a minha caçula é mais enérgica em casa. Então, ela está sempre pronta para fazer as coisas, sempre agitada, sempre querendo ir para um lugar, conversar. Ela é extremamente extrovertida. Então, eu tenho essa mão cheia aqui em casa. E que é o que me levou a me interessar mais por esse assunto de maternidade, entender mais o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito disso. Eu nunca fui de ler muito livros sobre maternidade, então sempre que me perguntam, Rendrica, indique um livro, eu li 2. Eu li 2. Mas eu posso indicar outros também, que me falam que são muito bons, e eu tenho certeza que são bons. Mas, por enquanto, até eu chegar a esses livros, eu tenho uma mão aqui, poucos livros aqui que eu indicaria, assim, que eu conseguiria falar, que eu li e que eu posso indicar porque eu conheço e é muito bom e tal. Mas o que eu posso dizer a vocês é que, mesmo se você não estudar esses livros, mesmo se você não ler com muita veemência, né, não estiver bem inteirada nas últimas edições, nos últimos lançamentos, que são muito bons, eu encorajo vocês a correrem atrás e descobrirem, né, mais a respeito desses estudos que fazem a respeito de uma visão bíblica a respeito da maternidade e da criação de filhos. Mesmo se você não tiver o tempo para isso, se você se dedicar à leitura da palavra de Deus, a cultivar o seu relacionamento com Deus e a aprender o que Deus tem para te dizer através das escrituras, através da oração, através da meditação na sua palavra, então você já está sendo capacitada. Então, eu queria encorajar vocês, eu não sei quantas de vocês têm filhos pequenos em casa e quantas de vocês têm adolescentes, quantas de vocês têm jovens que estão saindo, né, que já estão indo para a faculdade, se casando, saindo até mesmo tendo filhos eles mesmos, mas independente em que fase você se encontre, se o seu coração estiver firmado na palavra de Deus, você terá de onde tirar sabedoria, conselhos e paz para o seu dia a dia, porque, convenhamos, né, criar filhos é nada como nós esperávamos antes de termos filhos. Né? Mesmo as pessoas que convivem perto de filhos, né? Eu tenho uma amiga que trabalhava com crianças de 3, 4 anos, ela era professora do jardim de infância. Quando ela teve filha, falou, Rendrica, é uma experiência completamente diferente, porque a responsabilidade é grande, o coração se amarra àquilo, e são ídolos completamente diferentes que vão surgir no nosso coração, que Deus vai revelando ao nosso respeito enquanto nós estamos seguindo essa viagem que é a maternidade. Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu conferi com Ingrid para saber, né, qual era o público. Ela falou que são mulheres casadas com filhos. Eu não sei se ela quis incluir também aí sem filhos. Então, se tiver mulher sem filho entre vocês, não se preocupem, porque o que eu tenho aqui para lhe dizer vai incluir também você que ainda não tem filho ou que não teve a oportunidade de ter filho, mas que foi chamada
para discipular, foi chamada para ser essa influência, ser essa mãe espiritual para outras mulheres. Então, quando eu estiver falando agora, e a minha ênfase maior vai ser justamente em mães que têm filhos em casa, porque é a minha área, né? É o momento no qual me encontro. Eu não tenho coragem de me aventurar para mais adiante, né? Porque eu posso falar muita coisa a respeito, né, do que eu imagino que seja a vida com um adolescente em casa, né? Com um jovem que esteja saindo e namorando e casando, mas de experiência mesmo não tenho isso. Então, não vou me aventurar muito para isso. Então, esse conteúdo pode ser aplicado, é bíblico para você que se encontra, independente da fase que você se encontra. Eu queria encorajar você a prestar atenção e a ver como é que isso pode se adaptar à sua realidade nesse exato momento. Então, eu queria falar com vocês, primeiramente, sobre facas. E eu sei que é uma mudança muito abrupta aí de assunto, mas o meu marido, ele gosta muito de churrasco. E ele gosta de preparar churrasco. Não sei se é uma coisa de homens, eu não sei. Mas o que eu geralmente vejo por aí, o que eu vejo na reunião de homens que tem lá na minha igreja, né, a reunião dos homens é chamada Homens à Casa. E a reunião deles é churrasco com estudo, né? A carne, né? Tem lá na imagem, na divulgação, tem a carne lá sendo assada, picanha. E porque eles têm um prazer muito grande, meu marido especial tem um prazer muito grande em preparar uma carne, assim, um ponto perfeito da carne para poder oferecer para as outras pessoas. E parte desse processo é ter facas bem amoladas. E em casa, eu não sei amolar faca, eu sou péssima em amolar faca, porque eu não tenho muita paciência com amolar faca. É uma arte amolar faca, aparentemente. E em casa, muitas vezes, o que acontecia é que nós tínhamos uma faca, nós comprávamos a faca, já vinha do supermercado, né, da loja, super afiada, maravilhosa, e algumas semanas depois ela ia perdendo, né, o estado está afiado, né, ficava cega, né, a faca ia ficando cega com o uso. E então, muitas vezes, a faca ficava cega e acabava no fundo da gaveta, eu acabava não usando mais, e acabava, no final das contas, sendo descartada, porque eu não sabia como amolar uma faca. Aí Ronald falou: você não pode fazer isso, a faca é boa, nós precisamos aprender a molar direitinho. Então, comprou o produto lá, um instrumentozinho, um trequinho, que a gente tentou amolar, não deu certo, foi péssimo, estragou um monte de coisa e jogamos fora. Aí compramos um outro, aí finalmente achamos uma pedra de amolar, que é daquelas pedras grandes, que você tem que molhar um pouquinho, passar água, né? Se você não passar água, não vai dar certo. Vai soltar muito pó, enfim, causar uma sujeira danada e vai estragar a faca. E aí, ele me mostrou como amolar direitinho a faca na pedra de amolar. E eu fui pegar e eu tentei, né, um pouquinho, eu fiz umas 2, 3 vezes e eu falei: pronto, tá pronto. Eles falaram: não, tem que ser do outro lado também. Então tem que fazer de um lado, fazer de outro, fazer com paciência, tudo de um pouquinho, né? Fazer quando achar que precisa para deixar ela bem afiada. E eu não sei quantos de vocês já tentou cortar um pedaço de carne com a faca cega. É extremamente frustrante, extremamente irritante. E quando a gente pega uma faca bem amolada, bem afiada, ela consegue cumprir o seu propósito com a facilidade, com a satisfação que é impressionante. Não é? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a satisfação de ver aqueles vídeos que os chefes de gastronomia aí estão pegando a faca super afiada e cortando lá fatias super finas de tomate, de não sei o quê. Aí vão passar, cortam a faca, enfim. Facas extremamente prontas para o desafio que está sendo lhes apresentado. Com isso em mente, né, as facas do meu marido, eu queria ler com vocês Deuteronômio 6, versos 4 a 7. Deuteronômio 6, 4 a 7. E está escrito o seguinte lá: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se.
Você as inculcará aos seus filhos. Essa palavrinha aí, inculcará, ela tem um significado que pode ser interpretado de várias formas diferentes. Na verdade, ela aparece em muitos outros momentos no Velho Testamento e ela pode significar, ela pode ter a ideia de penetrar, né, de como se fosse uma faca entrando no coração, né, para fazer a verdade entrar, as palavras entrarem no coração, ou também pode ser interpretado o significado dessa palavra como sendo amolar, afiar. Então, de uma forma ou de outra, nós temos uma imagem aí da preparação dos nossos filhos com base naquilo que Deus nos ordenou, toda a verdade que Ele nos deu, nos entregou, a verdade que o nosso Deus é o único Senhor, a verdade que é Ele que nos libertou, a verdade que Ele é o único digno de todo louvor. Todas essas verdades que Ele passou para o povo de Israel, que Ele passa para nós. Primeiramente, nós precisamos meditar nisso e nós precisamos acreditar e amar o Senhor de todo o coração, como ele diz antes dessa parte de inculcar. E aí nós vamos com essa maestria, né, entre aspas, com esse amor, essa paixão e esse conhecimento, esse entendimento, inculcar essas verdades aos nossos filhos. Nós vamos... Não queria dizer assim de repetir até encher a paciência dos nossos filhos, não podemos fazer isso também. Mas a ideia aí é de preparar os nossos filhos, de fazer com que, né, de tanto a gente fazer, repetir com insistência, perseverança, porque diz logo em seguida, ó, delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Então, uma mãezinha que tem criança de 4, 3 anos em casa, que acorda com uma carinha, né, na frente de você, de 4 horas da madrugada, né, a criança falando, mãe, eu tô com fome. Pronto, você inculcará os seus filhos ao deitar-se, ao levantar-se. Então, a paciência, a mansidão que Deus nos dá nesse momento é justamente para que nós possamos passar para os nossos filhos essa mensagem que Ele tem para lhes dar, que é a verdade de que Ele é Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso Senhor, e nós devemos amá-lo de todo o coração, de toda a alma e toda a força. Então, lembre-se disso, mamãezinha que tem filhinho pequeno, bebezinho pequeno, que a nossa tarefa é de inculcar aos nossos filhos essa verdade quando nós estivermos deitados, levantando, né, andando pelo caminho, pela casa, mesmo independente se você está frustrada, cansada, irritada. Essa é a nossa missão. Então, nosso Senhor nos dá essa missão de inculcar. E é curioso que essa palavra inculcar, ela aparece, na maioria das vezes, no Antigo Testamento, referente a flechas. Como, por exemplo, lá em Salmo 45:5, diz o seguinte, as suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés. Essa palavra penetram está literalmente no hebraico, né, é a palavra inculcar, né? Uma outra variação aí, a palavra que se encontra lá em Deuteronômio 6. Esse de entrar, de penetrar no coração dos inimigos do rei. Então, tem essa ideia de algo afiado que está relacionado à arma. Está relacionado à arma ou flechinha. Diga oi e vá lá, por favor, lá pro seu pai. Vai. Mamãe quer falar uma coisa. Meu amor, agora não, tá? Mamãe tá ao vivo aqui. Tá bom. Só um instantinho, gente. Deixa eu chamar aqui o meu marido. Só um segundo. Próxima vez vou inculcar a minha filha a não entrar no quarto quando a mamãe tá numa live. Mas eu deixo isso para outra hora. No momento, o Ronald tá inculcando lá o respeito aos mais velhos. A minha caçula que acabou de aparecer aqui. Enfim, voltando aqui. A palavra inculcar, ela tem muito a ver com justamente armas. Armas que estão sendo usadas com um certo objetivo, um certo propósito.
E é curioso isso, né? E eu sei que vocês já pensaram, né? Já devem ter pensado nesse versículo, quando eu comentei a respeito de flechas, que os nossos filhos são referidos como sendo flechas. Lá em Salmo 127, versos 3 a 5, diz: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, os nossos filhos são flechinhas. E nosso trabalho é afiá-los, prepará-los, inculcando na mente deles, através daquilo que nós aprendemos do nosso Senhor, a verdade do Senhor, para o quê? Para um alvo maior, para um alvo que não é o nosso, para um alvo que está além daquilo que nós conseguimos enxergar muitas vezes. Então, nós somos chamadas, mamães, a sermos uma influência intencional sobre os nossos filhos. Porque Deus nos deu os nossos filhos com propósito. Ele nos deu os nossos filhos justamente para atingir o alvo dele, não o nosso. E é curioso, muitas vezes nós ficamos com o pé atrás a respeito de entregar nossos filhos para serem educados na escola, porque nós não sabemos o que está sendo ensinado lá. E eu sei que Ingrid, eu creio que Ingrid faz homeschooling também, tem muita gente que faz homeschooling, eu quase fiz homeschooling, eu não faço, mas é uma coisa maravilhosa que eu já pensei em fazer. Mas a ideia que nós vemos na palavra de Deus é que ele não terceirizou, mas ele delegou o ensino e a educação e a criação dos filhos dele a nós. Os nossos filhos não são nossos. Nós estamos educando criaturas em imagem e semelhança de Deus para ele. Nós somos os professores. Ele é o mestre e nós somos os professores. Nós estamos tendo uma influência intencional e Deus colocou os nossos filhos na nossa casa para nós exercermos essa influência. Então, nós muitas vezes somos uma influência sem nem percebermos, né? Achando que nossos filhos vão aprender de qualquer jeito e que é só a gente passar por essa fase que passa e que eventualmente eles vão aprender isso ou aquilo. Mas não é essa a palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos ensina que precisamos ser intencionais na nossa influência, na instrução, na criação dos nossos filhos. Um parênteses aqui que eu preciso lembrar, que eu estou falando com mulheres, mas nós não estamos sozinhas na criação dos nossos filhos, né? Não sei quantas de vocês, porventura, não tenham o pai dos seus filhos em casa, ou, né? Independente da circunstância em que você se encontra, originalmente, idealmente, os pais são chamados como responsáveis da educação dos nossos filhos, né? Lá em Efésios 6,4 diz o seguinte: vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Esse pais aí é pater. Está falando especificamente aos pais, homens da casa. Então, primeiramente, os pais, como cabeças do lar, eles são responsabilizados diretamente pela educação dos nossos filhos. Então, você que tem o pai das crianças em casa, especialmente sendo eles cristãos, né, crentes, irmãos em Cristo, você não é chamada a tomar esse cargo, né, esse trabalho de educar, inculcar os seus filhos sozinha, né? Isso deveria ser um trabalho em conjunto e ele tomando a liderança. Então, muitas vezes aparece mãe falando assim, não, mas meu marido, ele não faz direito, meu marido, ele não conversa com meus filhos, não faz devocional, não pastoreia espiritualmente. É muito complicado, muito difícil em situações em que o homem não assume sua responsabilidade como o líder espiritual do lar. Mas, porém, no entanto, todavia, nós sabemos que Deus está vendo isso e que nós podemos conversar, se for possível, com os nossos maridos para auxiliarmos eles nesse trabalho. Nós não estamos competindo com eles, não estamos vendo quem vai ser, né, o melhor professor, a pessoa que mais bem educa os filhos. Nós estamos juntos nisso, de criar os nossos filhos. Então, retomando, o nosso objetivo, novamente, não é afiar os nossos filhos, inculcar os nossos filhos, preparar essas flechinhas para atingir o nosso alvo.
mas atingir o alvo de Deus. Muitas vezes nós olhamos nossos filhos e sonhamos para eles uma vida de sucesso, né? Quem não quer, né? Que o filho seja bem-sucedido, saudável, que seja, né, bem casado, com um monte de filho, não sei qual vai ser o futuro dos nossos filhos, né? Mas nós muitas vezes sonhamos que o nosso filho faça, ou nossa filha faça algo que nós não pudemos fazer na nossa vida, não, que nós abrimos mão na nossa vida, e nós sonhamos que os nossos filhos atinjam esse algo que nós não conseguimos atingir, mas precisamos nos lembrar que Deus tem um alvo para eles, e nós muitas vezes não vamos saber. Nós estamos atirando os nossos filhos, no final das contas, para longe, para um lugar que nós não conseguimos alcançar. Não é curioso isso? Que as flechas, elas vão atingir um alvo que nós não estamos perto desse alvo. Está bem longe de nós esse alvo. Idealmente bem longe. Por que o versículo lá, Salmo 127, não fala que nossos filhos são espadas, né? Primeiramente, porque você só segura uma espada, né? Poderíamos ter muitas espadas na mão, não daria certo, não? Então, o ideal aí é que se encha a aljava, se Deus permitir que seja assim. E a espada também é algo que você segura perto de você. Você não larga a espada. Se você largar a espada no meio de uma guerra, você morre. Você não tem como se defender. Mas o salmista chama os nossos filhos de flecha, ou seja, para a flecha servir o seu propósito, você tem que lançá-la, ela tem que ir embora, ela tem que sair de perto de você, para que ela cumpra o seu alvo. Então é muito curioso isso. O seu filho vai eventualmente sair de casa, você vai morrer um dia, né? O seu filho um dia vai sair de perto de você. E o que vai restar dessa interação? O que vai sobrar disso? Vai ser aquilo que você inculcou ao seu filho. Ou não, né? Qual é a sua influência intencional agora? Ou qual foi a sua influência antes de lançar a sua flecha? Então, como é que nós influenciamos, inculcamos e afiamos nossas flechinhas antes delas serem lançadas? E aqui eu vou entrar com com três letrinhas. Eu escrevi recentemente não, faz um tempinho já, um post chamado Os 3 M's da Maternidade. 3M como a fita adesiva, né? Para fixar bem na cabeça. Mas realmente são os 3 M. Não está na Bíblia esses 3 M assim, mas os conceitos estão. Então, se eu falar alguma heresia aqui, por favor, desconsiderem, porque o meu desejo é que fique na cabeça de vocês a palavra de Deus e não minha opinião. Mas, de qualquer forma, essas são as formas que nós temos uma certa influência sobre os nossos filhos. Então, os 3 M's são o seguinte: molde, mestre e modelo. Tá? Molde, mestre e modelo. E nós, primeiramente, somos moldes, tá? Antes mesmo deles nascerem, eles já herdam da mamãe pecadora, né? Como diz lá em Salmo 51:5, eis que eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. É um versículo maravilhoso para o Dia das Mães, né? Para baixar a nossa bola, porque no Dia das Mães muitas vezes não falam coisas tão belas a respeito da mãe. Mamãe, você é tão amorosa, você é tão bonita, tão paciente, tão boazinha comigo. E muitas vezes meus filhos estão cantando isso para mim, eu fico assim envergonhada, porque naquele mesmo dia eu perdi a paciência com eles, né? Então isso aqui seria um bom versículo para o Dia das Mães. Em pecado me concebeu minha mãe. E é verdade isso. Você é um molde para o seu filho na sua pecaminosidade. Primeiramente na sua humanidade. Eles herdam, através de você, imagem e semelhança de Deus. Mas, em segundo lugar, eles, ao mesmo tempo, herdam de você a pecaminosidade. Porque nós herdamos essa maldição, essa natureza pecaminosa por conta de Adão e Eva. Então, seu filhinho lindinho, maravilhoso, que está lá olhando para você com aqueles olhões e um sorriso tão lindo, né? Ele não é inocente. Tá bom? Ele não é inocente. O Sproul, ele tem uma frase muito interessante que ele fala o seguinte: nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque nós somos pecadores.
Ou seja, o seu filhinho, ele não é puro e perfeito, inocente, até ser desviado, né? Influenciado para o mal, até aprender o mal, ser distorcido pela sociedade. Não, não. Ele já nasce com o coração desviado, não tendendo a querer amar a Deus. Ele já nasce pecador e ele vai pecar. Inevitavelmente, você vai ter que lidar com o pecado do coração deles. Vai ter que lidar. Por isso que nós precisamos aprender a observar os conflitos deles com os colegas, com os irmãos, com familiares, na escola. Independente de onde seja, nós não podemos olhar para o nosso filhinho e falar assim, ó, não, meu filhinho nunca, ele é um anjo, ele nunca faria isso. É capaz que seu filho faça. Porque lembre-se que o seu filho, e tem estatísticas a esse respeito, que os nossos filhos, ele agem de uma certa forma em casa e em outros lugares agem de uma forma diferente. Por causa do ambiente, por causa das pessoas que estão lá. Eles vão agir de uma forma diferente e vai revelar do coração deles outros pecados. Então, em casa, a gente pode estar observando um certo pecado, uma certa atitude, um certo hábito, e que muda completamente quando ele vai para a sala de aula, tá? Então, não tenha medo que alguém venha e fala para você que seu filho, né, é mal comportado, por exemplo, na sala de aula. Então, escute. Pode ser que estejam errados, né? Já aconteceu comigo certas vezes que falaram uma coisa a respeito do meu filho, eu fui atrás e, na verdade, foi um engano. Mas também teve outros momentos que eu falei a verdade. Aí eu tive que sentar e conversar com ele. É sempre uma luta com o nosso coração, porque nós, mamães, queremos acolher, né, e proteger o nosso filho. Nós temos aquele olhar de mãe, nós sempre estaremos do lado dos nossos filhos, né? É o que passa na nossa cabeça. Só que aí nós lembramos muitas vezes que o que aconteceu, por exemplo, não sei se quantos de vocês ouviram falar do caso de Chris Watts, que é um assassino americano que matou a esposa grávida e as duas filhinhas pequenas. Os pais, não sei se até hoje, mas eu acho que sim, até hoje os pais não conseguem aceitar a culpa deles, porque para eles o filho deles é um anjo, nunca faria isso, a não ser que fosse provocado por uma coisa terrível que a esposa dele fez. Então, se foi assim, ele foi provocado, não foi culpa dele. E olha só, a gente acaba defendendo e não confrontando pecados que nós precisamos confrontar no coração dos nossos filhos. E aí nós estamos abrindo mão da oportunidade de inculcar as verdades do nosso Senhor no coraçãozinho dos nossos filhos. Então, seu filho não nasce inocente, tá? Eles são pecadores por natureza, porque você é molde deles. Inevitavelmente, eles vão pecar porque eles são pecadores. Então, não adianta também, queridas, criar os nossos filhos numa bolha. Eu sei que nós precisamos evitar expor os nossos filhos a muitas influências péssimas, né? Hoje em dia, a gente está quase cancelando a Disney aqui. Eu só não cancelo a Disney porque tem filmes da minha infância que eu amo, né? Mas assim, eu não vou levar meus filhos para assistir mais nada da Disney, porque eles estão estragando todos os clássicos, misericórdia. E eles estão também enfiando uma agenda mais duvidosa, cada vez mais duvidosa, nos filmes atuais. E eu não quero que meus filhos sejam expostos a isso. Eu já tive conversas a respeito disso com meu filho mais velho. Daqui a pouco eu vou ter que ter algumas conversas a respeito disso com a minha filha do meio e depois mais adiante com a minha caçula. Mas eu não preciso expor meus filhos desnecessariamente a conteúdos que vão, primeiramente, tornar o feio belo, chamar o mal de bom e fazer com que eles se sintam atraídos pela mentira. Então, eu não quero provocá-los, né? Expô-los à tentação, permitir que eles sejam influenciados pelo mal. Mas não adianta eu criar meu filho numa bolha, fingir que o mal não existe. Não adianta, por quê? O maior inimigo deles é eles mesmos. E um dia, lembre-se, mamãe, o seu filho não é uma espada, é uma flecha. Um dia eles vão sair. E quando eles saírem, se você tiver criado eles numa bolha, quando eles saírem, eles vão perceber que, na realidade, a mamãe mentiu para eles. A mamãe esconde muita coisa deles. Então, o maior inimigo deles é eles mesmos. E eles vão ter que lidar com o pecado que está no coração deles e com o pecado que está lá fora. Dê a eles essa capacidade. Já estou me adiantando aqui. Enfim, como é que nós podemos, então,
olhar para essa nossa natureza de molde para os nossos filhos. Nós temos esperança, né, para isso? Porque eu olho para o meu filho e vejo, poxa, ele é pecador, então que nem eu. Então não tem esperança, tem sim. Porque nós somos chamados a nos amoldarmos, sermos amoldados a Cristo. Veja lá, Romanos 8:29 diz o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Olha só, irmão, primogênito de muitos irmãos. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ter um irmão mais velho, que você olhava e falava assim, uau, né? Você confiava e queria imitar. Eu sou a mais velha na minha casa e eu sou mulher, então eu tenho até vergonha de dizer que eu era muito mandona em casa, era muito chata e eu já pedi perdão aos meus irmãos, era muito bullying lá em casa com meus irmãos. Mas era assim que eles passaram de minha altura, que eu tenho 1,65 m, eles têm quase 2 metros hoje, inclusive minha irmã mais nova, eu sou a mais baixinha dos 4. Então Deus me colocou no meu lugar, me fazendo a mais baixinha. Mas de qualquer forma, nós temos um irmão mais velho em Cristo, e nós devemos nos conformar à imagem dele. Olha que imagem maravilhosa. Nossos filhos herdam de nós a nossa pecaminosidade, né? O mal que habita em nós habita no coração dos nossos filhos, mas Deus pode transformar o coração dos nossos filhos, assim como ele pode amoldar os nossos corações. Conforme a imagem de quem? A nossa? Não. Conforme a imagem de Jesus Cristo, que é o maior e melhor modelo que nós podemos, maior e melhor molde que nós podemos sermos amoldados, né, conforme. E todos nós, diz lá em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, a palavra de Deus nos mostra constantemente que há esperança para nós, justamente porque nós nascemos pecadores, mas não porque nós nascemos pecadores e que nós, no nosso esforço, conseguimos nos melhorar, mas porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, transforma e amolda nosso coração, a nossa alma, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E isso é maravilhoso, né? Como eu quero que os meus filhos, como eu desejo que meus filhos sejam amoldados não à minha imagem, mas à imagem de Cristo. Eu não quero pequenas Hendricas e Ronaldos em casa, Ronaldo meu marido. Eu quero pequenos cristãos. Eu quero pequenos imitadores de Cristo. Lá em Romanos 12, verso 2, não vivam conforme os padrões, né? Amoldados aos padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Que incrível, né? Nós temos esse passo, essa viagem ao longo da nossa vida, é um processo de transformação, é um processo pelo qual ele já transforma, né? Já muda, já nos dá um coração de carne, ao invés de um coração de pedra, mas nós não estamos prontas ainda, nós vamos sendo amoldadas, e a maternidade é parte do processo, né? Os nossos filhos, eles são usados, são instrumentos de Deus para nossa própria transformação, para que nós sejamos amoldadas à imagem de Cristo, porque com os filhos nós vamos vendo mais dos nossos pecados, e nós vamos percebendo, poxa, nossa, como isso é verdadeiro, né? Como o que Deus falou é verdadeiro. E quanto mais nós falamos aos nossos filhos, ensinamos as verdades aos nossos filhos, mais nós vamos internalizando também. Isso é uma coisa incrível. E já me adiantei aí, então, porque além de sermos moldes, nós somos também mestres. Nós somos mestres. E nós, mulheres, gostamos de falar, né, queridas? Não sei a maioria de vocês, né? Mas eu gosto de falar. E às vezes eu falo até demais. Muitas não. Algumas vezes eu já puxei meus filhos assim para sentar, o meu filho mais velho em particular. Aí, né, tá chegando uma fase que começa a achar a mãe chata. Eu já falei para eles, vai chegar uma fase da vida que vocês vão olhar para a mamãe e a mamãe vai ser tão boba para vocês, mas vai passar isso aí. Quando vocês crescerem, né, namorarem, casarem e tiverem seus filhos, vocês vão lembrar da mamãe e vocês vão voltar para casa e mamãe vai abraçar
abraçá-los e vai conversar com vocês, não vai ter problema nenhum, vai passar tudo isso. Mas enquanto isso, preparem-se, porque vai ter um momento em que vocês vão achar a mamãe a pessoa mais boba no mundo. E eles falam, não, mamãe, não vai acontecer não. Então, tô aguardando o dia, já tá começando um pouquinho. Porque eu sento com eles e eu começo, com o meu mais velho, eu começo a tentar ensinar alguma coisa a ele. E eu já vejo assim, ai, mãe, de novo, mãe, né? De novo a senhora vai falar por quê, né? A senhora já falou. E eu falo, não, mas eu vou falar porque isso, porque aquilo. Então, nós gostamos de ensinar, nós gostamos de falar. E muitas vezes nós falamos besteira. Nós falamos coisas do nosso próprio coração, jargões, psicologia barata, coisas, sabedoria do mundo. E não inculcamos a verdade do Senhor ao coração dos nossos filhos. Então, nós somos chamados a ensinar os nossos filhos, não conforme a nossa sabedoria, o nosso conselho, mas conforme a sabedoria de Deus. Lá em Efésios 6:4 diz o quê? E vós pais, lá lembra o pater, mas nós estamos auxiliando, tá? E vós pais e auxiliadoras, mamães, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. O que esse não provoqueis a ira significa? E aí nós vemos o contraste, né, do não provoqueis a ira com a criação na disciplina e admoestação no Senhor. O que significa provocar a ira? O que é ira, né, no final das contas? A ira é uma reação negativa que nós experimentamos, um juízo que nós temos contra algo que nós achamos que é injusto. Então, se alguém rouba o meu computador, rouba o meu dinheiro, isso é injusto, eu fico irada, fico muito braba. Né? Se alguém bater em mim, eu fico braba. Né? Se alguém me tratar injustamente ou tratar meus filhos de forma injusta, eu vou ficar irada. Então, nossa ira é uma reação como diz esqueci o nome dele. É um autor que escreveu o livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, né? A ira é uma reação ao mal percebido, né? Algo que nós achamos que é injustiça. Nem sempre a gente acerta, né? Às vezes a gente acha que algo é injusto, quando na verdade não é. E a adolescente sabe muito bem como falar, né? Deve estar sendo injusta. Mas muitas vezes nós não estamos sendo injustas, né? Só que, no entanto, porém, todavia, muitas vezes nós somos injustos com os nossos filhos. Como é que nós podemos ser injustos aos nossos filhos? De muitas formas. Por exemplo, quando nós ordenamos ou exigimos deles algo que eles são incapazes de fazer. Eles são incapazes de fazer. Então, muitas vezes a criança é muito pequena para obedecer uma certa ordem, para fazer alguma coisa que nós achamos que são capazes de fazer. Às vezes, eles ainda não compreendem, ainda são muito dispersos, precisam que nós treinamos eles mais para conseguirem obedecer a papai e mamãe de uma forma correta. Então, não seja injusto, não trate muitas vezes como é que eu diria, a infantilidade deles como se fosse pecaminosidade. Nós precisamos ter um olho muito perspicaz, né, nesse sentido, né? Por isso que quanto mais tempo passarmos com os nossos filhos, melhor. Porque muitas vezes, quando nós passamos pouco tempo com os nossos filhos, nós ficamos em dúvida, né? Será que isso aqui é um pecado? Será que isso aqui é uma coisa dele, personalidade? É uma coisa que eu preciso tratar, né? Corrigir no hábito? Será que é uma falta de sabedoria? O que é isso aqui? Então, passe tempo com seu filho para ser capaz de discernir essas coisas e não provocar o seu filho a ira. Para que você inculque bem, afie bem a sua flechinha e não faça a coisa de qualquer jeito, como eu estava fazendo, tentando afiar a faca de um jeito qualquer. Então, não ordene algo que eles sejam incapazes de obedecer, não negligencie o alimento espiritual a eles. Eles podem ser provocados a ira quando lhes falta o alimento espiritual, quando nós não estamos dando aquilo que Deus exige que nós demos a eles. Ler a Bíblia com eles, orar com eles, né? Ensinar sobre Jesus a eles. Não seja hipócrita no seu ensino. E aí a gente já pula um pouquinho, né, mais adiante sobre o modelo, né? Não ensine algo que eles mesmos falam assim, mamãe, você não faz, a senhora não pratica. Isso é injusto. A senhora está exigindo algo de mim que a senhora mesmo não faz. Né? Tem regra que a gente, né, que eu tive que falar para os meus filhos, que é uma regra que não é bíblica, mas é uma regra que é para manter a paz em casa. Então, tem algumas palavras proibidas, porque eles ficaram repetindo tanta mesma palavra, que eu falei assim, acabou, né? Por 2, 3 dias tá proibida essa palavra.
Aí, vez por outra, eu falo a palavra para falar sobre a palavra. Fala, mãe, a senhora está quebrando sua regra. Eu falei, não, a mamãe está acima dessa regra. Acima da Bíblia nunca, mas acima dessa regra eu estou. Mas não seja hipócrita no seu ensino, tá? Então, essas são algumas das formas que nós podemos provocar a ira dos nossos filhos. E aí nós vemos o contraponto, o contraste, justamente como? Criando os nossos filhos na disciplina e numa estação do Senhor, de forma justa, de forma piedosa. Então, a disciplina, aí essa palavra disciplina, ela tem a ver com treinamento, quase militar, né? Um treinamento prático, um inculcar de hábitos, né? O de fazer todo dia a mesma coisa, repetir, corrigir, não, assim não, faça assim não, faça assim, né? Você falou grosso com o seu irmão, como é que você fala? Em amor, como é que você pode... você está brigando com o seu irmão, como é que você pode resolver esse conflito? Lembrando-se que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, é uma coisa bem prática. Como é que você pode fazer isso? Convivendo com seu filho, né? Convivendo com seu filho. Então, quanto mais tempo você tiver com seu filho nesse período de oportunidade, nessa idade de oportunidade que eles têm, de 0 a 5 anos, até uns 10 anos, mas de 0 a 5, 6 é uma idade muito, muito boa para inculcar as verdades do Senhor. Quanto mais tempo você tiver com eles nessa idade, melhor, porque você vai conseguir inculcar neles bons hábitos que vão referir diretamente às verdades do Senhor, que vão sempre lembrá-los da verdade do Senhor. Inculcar, insistentemente, perseverantemente, dia e noite, disciplinar, treinar na prática a verdade do Senhor. E a admoestação, o que é a admoestação? Né? Criar uma disciplina, a admoestação do Senhor. A admoestação aí está falando justamente no sentido de mente. Ele tem aí na palavra o nous, que é o grego para mente. Né? Então, ele está falando aí que nós precisamos treinar tanto na prática quanto a mente. Precisamos ensinar, precisamos corrigir pensamentos, precisamos aconselhar os nossos filhos. E então, isso vai englobar a educação dos nossos filhos de uma forma bem completinha. Na prática e ensinando, né? Mostrando a prática e ensinando, mostrando a prática e ensinando. E lá em Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu sei que vocês já devem saber, mas provérbios não são promessas. Elas são sabedorias de quem observa uma coisa, algo que se espera com naturalidade. De tanto você treinar o seu filho, ele vai criar bons hábitos. E é muito difícil você perder um bom hábito. Né? Por exemplo, eu acordo e eu vou logo para o banheiro tomar banho, escovar os dentes. E eu não consigo me sentir bem ao longo do dia se eu não fizer isso, primeira coisa, pela manhã. Eu não consigo me sentir bem. É um bom hábito. Eu já acordo e eu aproveito, tomo remédio, faço tudo que eu preciso fazer logo de manhã. É um bom hábito que foi inculcado em mim ao longo do tempo. E é muito difícil eu me desviar desse caminho. Muito difícil me desviar desse caminho. E a ciência mesmo prova isso, né? Quanto mais nós treinamos certos hábitos, é bom que nós treinemos certos hábitos. Eles têm uma estimativa de quanto tempo demora para cultivar um bom hábito. Eu não sei quanto tempo demora, mas eu sei que essas questões práticas, elas são verdadeiras, elas são observáveis. Então, quando nós vemos que, aqui dizendo que ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele, de certa forma, ele está sendo bem certeiro, até mesmo quando se trata de crianças, filhos de crentes que, no fim das contas, se desviam da palavra de Deus. Geralmente, o que eu observo muitas vezes, pode ser que haja exceção aqui ou acolá, os bons hábitos, se eles de fato foram cultivados em casa, porque muitas vezes filhos de pastores não são pastoreados em casa, né? A gente fala, poxa, o filho do pastor se desviou, é porque muitas vezes os pais não se deram trabalho de ensinar os seus filhos em casa como eles estavam dando atenção à igreja. Eu não estou falando de todos os casos, tá? Vou falar alguns casos, viu? Fiquem sossegados aí, porque eu sei que vocês aí não têm essa experiência. Mas, mesmo assim, se o filho for ensinado nos bons caminhos, eu conheço filho de pastor que foi criado, né, treinado bem e que hoje é descrente, infelizmente abandonou a fé,
eles abandonaram a fé, mas eles são pessoas extremamente morais. Eles são pessoas, o que o mundo chamaria de pessoas boas, porque eles são respeitosos, eles defendem a vida, eles isso, eles aquilo, eles são, enfim, o que você olharia para uma pessoa e falaria assim, só falta ser crente. Não é isso, né? Não só falta ser crente. Cristo é tudo na vida. Só que nós vemos aí, na prática, que realmente funciona. Que se nós ensinarmos bons hábitos, eles vão ficar. A não ser com alguma outra exceção. Então, por que eles são importantes? E aqui eu vou pegar emprestado uma ideia de homeschooling, de uma Charlotte Mason, que ela fala muito sobre trilho de trem, né? Colocar os trilhos de trem para que coisas que precisam ser feitas possam ser feitas com mais facilidade, permitindo que nós possamos evoluir de certa forma, fazer outras coisas. Então, significa que nós estamos colocando trilhos de trem na frente dos nossos filhos, ensinando eles bons hábitos, para que eles, no futuro, já estejam tão habituados a fazer isso, que eles, então, possam pensar mais a respeito daquilo que eles estão fazendo, para que Deus possa usar esses bons hábitos para trabalhar no coração deles. Então, por exemplo, hábitos espirituais, como a leitura da palavra. Seus filhos leem a palavra, né? Será que eles leem a Bíblia mesmo? Ou será que você está habituado a apenas ler de uma historinha, né? Um livro de contos bíblicos para eles? Eles estão habituados a ler, a ouvir a palavra, eles estão habituados a ver o culto, eles estão habituados a ouvir música, a cantar música, a memorizar versículo, a orar. Seus filhos sabem orar? Né? Você deixa os seus filhos orarem por conta própria ou você está até hoje repetindo, falando, fazendo com que eles repitam com você? Você permite, ensina, encoraja eles a buscarem um relacionamento a sós com Jesus. Né? Como está esse hábito espiritual na casa de vocês? E outros hábitos piedosos, o domínio próprio, né? O perder o controle, é uma questão de disciplina, se disciplinar para não ser dominado pela ira, pelas paixões. Isso é uma questão de ensino, de disciplina, de inculcar, e sempre apontando para Deus. Não estou fazendo um apelo aqui moralístico, eu sei que pode parecer, mas o que eu estou mostrando aqui é que nós não podemos transformar o coração dos nossos filhos, mas Deus pode usar a mamãe, né, o papai, como instrumento para trabalhar no coração dos nossos filhos. Então, enquanto nós estamos ensinando as verdades de Deus, nós estamos demonstrando na prática, nós estamos mostrando como é que essa verdade ela se externaliza através de bons hábitos. E é justamente nos nossos hábitos que nós vamos habitar. Nós habitamos nos nossos hábitos. Isso é uma verdade. Nós habitamos na forma com a qual nós vivemos no dia a dia. Aquilo que nós fazemos automaticamente, sem pensar. Nós fazemos só porque nós sempre fizemos dessa forma. Então, quais hábitos você está ensinando aos seus filhos? Será que Deus pode trabalhar através desses hábitos? Claro que Deus pode usar o que Ele quiser, né? Mas será que você está sendo obediente a Deus? Você está honrando a Deus? Você está amando a Deus de todo o coração, ensinando esse hábito? Você está fazendo, você está negligenciando? Você está ensinando uma coisa que não é útil, uma coisa inútil? Como é que você está usando o seu tempo precioso com sua flechinha antes de lançá-la? E quando então precisamos fazer, né? A Bíblia fala que nós precisamos fazer isso em pé, sentada, deitada, levantando, na cozinha, lavando a louça, lavando a roupa, indo para a escola, no trânsito, interrompidos por eles no trabalho. Em qualquer momento nós fazemos isso. Nós aproveitamos a oportunidade. Lá em Efésios 5, 15 a 17 diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem ou remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender. Eita, sumiu aqui. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, nós precisamos aproveitar o tempo, remir o tempo. Por quê? Porque o nosso tempo com eles é curto. E não apenas é curto, mas nós vivemos num mundo que odeia Deus. Nós vivemos no tempo, no século presente, que está com todas as suas forças desejando destruir a imagem e semelhança de Deus neste mundo.
Então, nós estamos contra, não forças humanas, mas estamos lutando contra forças espirituais. Os tempos são maus. Os seus filhos serão expostos a esse mal. Aproveite o tempo, as oportunidades que Deus lança a você. Aproveite. Se seu filho comenta alguma coisa, pega o gancho e fala sobre Deus. Se seu filho abre o coração para falar alguma coisa, não fala assim, depois eu falo contigo. Não, pare tudo que você estiver fazendo, senta e gaste 40 minutos com ele. Disciplina, muitas vezes a gente quer simplesmente botar de castigo e deixar para lá e esperar que eles entendam por conta própria. Não faça isso, tá? Não faça isso. Aproveite esse tempo para falar da esperança em Jesus, da redenção em Jesus, da consolação que Ele nos dá, do perdão, da cruz, da vida transformada em Cristo. Aproveite o tempo. Não permita que o tempo se escorra pelos seus dedos e que um dia você verá o seu filho saindo de casa, você olha para trás e fala assim, eu não aproveitei bem meu tempo. Pode ser que você já se encontre nesse momento. Tá? Pode ser que alguns de vocês já está com o coração apertado, pensando assim, meu filho já saiu de casa, ou meu filho já está mais velho, agora não dá mais tempo. Dá sim. Dá sim. Vocês acabaram de orar pelos seus filhos. Mesmo que já tenha passado esse tempo, lembre-se de quem é o seu mestre, né? O seu molde, o seu modelo, né? Tô quase encerrando aí, mas ainda falta um M aí. Mas não se desespere. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso mais adiante, tá bom? Pra gente poder encerrar sem chegar às 10 horas da noite, que eu sei que todo mundo aqui tem coisa para fazer amanhã, né? O culto, nosso culto. Deixa eu ver aqui onde é que eu tava. Sim. Então, eu falei, quando é que nós trabalhamos essa disciplina e admoestação, né? Toda hora, aproveite todo momento a oportunidade que surgir. E como? Seguindo a verdade em amor, vivendo a verdade em amor, falando a verdade em amor, como diz lá em Efésios 4:15, tá? Viva não a sua verdade, não viva a sua verdade, não. Viva a verdade verdadeira, a única verdade que tem. E viva em amor, tá? Sem humilhar seus filhos, tá? Sem trazer à tona os pecados dos seus filhos na frente de todo mundo, humilhando eles, expondo a vergonha deles na frente das pessoas, mas leve eles para o canto, converse com amor, com mansidão, com carinho, mesmo que seja um pecado que eles cometeram, eles precisam ser exortados. Você é a mãe deles, você precisa sondar o coração deles com eles, fazer as perguntas certas, ajudá-los a compreender o que está acontecendo no coração deles. Faça isso com amor. Se você for muito dura, se você for muito severa nas suas palavras, o coração dos seus filhos vai fechar. Não vai querer ouvir, vai se defender. Isso é uma coisa natural do coração pecaminoso. Quando nós ouvimos uma crítica, nossos ouvidos se tapam. Nós não queremos ouvir mais nada, né? Aquela pessoa se torna assim, muda para nós. Nada que ela fala entre mais na nossa cabeça. Então, use de mansidão, de amor, sem humilhar, sem envergonhar, com palavras de esperança e encorajamento. Fale com seus filhos como se fosse o próprio Cristo falando com eles. Como se fosse o próprio Jesus falando com eles. Como é que Jesus falaria com eles? Como é que Jesus fala com você? Como é que ele demonstra isso na palavra de Deus? Né? Não é para pegar o exemplo dos fariseus, em que Jesus chama os fariseus de víboras. Você não vai chamar seu filho de víbora, tá bom? Raça de víboras, né? Sepulcro caiano. Não chame seus filhos disso, porque eles não são, tá bom? Eles são seus filhos. Se eles se tornarem fariseus mais adiante, isso é entre eles e Deus. Mas agora, nesse instante, o seu papel é ser Cristo na vida deles, tá bom? Então, eu perdi aqui. Não, tá tudo bem. Só perdido aqui no meu computador, mas tá tudo certo aqui. Finalmente, irmãs, compare a maestria de Cristo com o seu trabalho, né? Como é que Cristo nos ensina? Nós precisamos ensinar os nossos filhos não as nossas verdades, mas as verdades de Cristo. Nós precisamos ser discípulas dele para que possamos ensinar essas verdades a eles. Nós somos alunas e discípulas também, precisamos lembrar disso. Então, quando nós estivermos ensinando aos nossos filhos as verdades de Deus, ao mesmo tempo, lembramos que através disso Deus está ensinando os coraçõezinhos deles, mas o nosso também. Então, quando nós vamos lá
lidar com mais uma frustração e a nossa ira começa a borbulhar e nós queremos lá gritar, mais uma vez, eu mandei vocês calarem a boca e catarem esses brinquedos. Nós precisamos lembrar naquele exato instante que Deus está nos tratando com graça, não está nos destruindo naquele momento por tratarmos nossos filhos com ira, né? Ele não está derramando a ira dele sobre nós, ele está nos mostrando graça. E naquele mesmo momento, nós precisamos perceber essa graça de Deus e dar essa graça para os nossos filhos. Isso é algo que o Paul Tripp fala no seu livro, é um dos poucos livros que eu li sobre maternidade. O Paul Tripp fala a respeito da maternidade e paternidade, ele fala justamente sobre isso, um livro Desafio aos Pais. Como nós aprendemos sobre Deus quando nós ensinamos aos nossos filhos sobre Deus. Então, damos a graça que Deus nos dá também. Nós mostramos a graça que nós recebemos, nós ensinamos aquilo que nós aprendemos. Eu sou discípula, eu sou aluna, eu vou ensinar os nossos filhos aquilo que o meu mestre ensinou. Para que, quando eles forem flechinhas lançadas de casa, Cristo seja o maior mestre deles e não eu. Não eu. Nosso objetivo, queridas mamães, é que quando os nossos filhos saírem de casa, eles sejam completamente independentes de nós e totalmente dependentes de Cristo. Tá? Conforme eles estiverem crescendo, que eles se tornem cada vez mais independentes de nós. Eu sei que é contra a nossa natureza, nós queremos nossos filhos bem pertinho de nós, mas nós precisamos lançá-los. Precisamos que eles sejam lançados e que eles dependam inteiramente de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Então, se você não estiver ensinando isso ao seu filho agora, como é que ele vai fazer isso quando sair de casa? Ensine a ele a ler a Bíblia, ensine ele a orar, ensine a ele a aplicar as verdades de Deus, ensine a ele a interpretar as Escrituras, ensine a ele como tratar o seu irmão, a sua irmã, como viver neste mundo de forma a aplicar a cosmovisão cristã. Ensine a ele as verdades. Não tenha medo, ensine, porque um dia ele vai sair de casa, ele vai ter que saber essas coisas, tá bom? Finalmente, irmãs, somos modelos. Então, mestre, o que foi? Moldes, mestres e modelos. Então, nós somos imitadoras por natureza, os nossos filhos também, tá? Vocês sabem muito bem disso, né? Eu não sei vocês, mas em casa, muitas vezes, eu pego meus filhos com algum hábito, alguma coisa que eles... alguma palavra que eles falam. A minha filha, ela recentemente começou a botar inho na final de todas as palavras, né? Ai, que bonitinho! Ai, eu quero um leitinho! E a gente acha maior graça, mas eu sei. Em particular, aqui nesse caso, é porque o meu marido bota muito inho no final das palavras quando tá falando com eles, né? Porque ele é muito amoroso, muito delicado, falando com seus filhos, muito manso. E ele bota esse inho quando ele conversa com ela, e ela pegou isso e agora tá falando inho no final de todas as palavras. E é muito engraçado isso, porque nossos filhos são imitadores por natureza, nós somos imitadores. Nós observamos comportamentos que nós achamos que, nossa, isso é legal, isso é bacana, isso é, nossa, as pessoas vão olhar para mim e vão me achar maravilhoso desse jeito, então eu vou imitar isso. Eu vou seguir esse comportamento. Às vezes é até mesmo sem percebermos, né? Uma coisa inconsciente, mas nós olhamos e vemos, nossa, essa pessoa tá agindo de uma forma, tá batendo uma foto de uma forma que tá linda, eu vou imitar, porque tá todo mundo curtindo, eu vou bater uma foto igual, postar no Instagram, para ter tanta curtida também. Ou eu vou fazer isso da mesma forma, vou me vestir da mesma forma, vou falar da mesma forma. E assim nós temos nossa cultura, né? Cheia de modelos, e cheia de imitadores e seguidores. E nossos filhos não estão isentos disso. Eles vão aprender por imitação. Eles vão imitar tanto o mal quanto o bem. Eles vão imitar quem eles verem pela frente, que eles acharem que essa pessoa vale a pena imitar. Essa pessoa é, uau, eu quero ser que nem essa pessoa. E você, por enquanto, que é mãe de pequeno, mais adiante isso vai se perdendo, né? Como eu falei, vai ter uma fase em que os nossos filhos vão olhar para a mãe e falar assim, não, mamãe é meio boba, né? Eu não quero ser que nem minha mãe, ou meu pai, eu quero ser diferente, não sei como será lá no futuro. Espero que não seja assim na sua casa, espero que não seja na minha, mas já me adiantando, né? Mas, por enquanto, com os filhos pequenos em casa, os nossos filhos vão olhar para a gente e falar assim, uau, mamãe e papai, né? Uau, mamãe, eu quero ser que nem minha mãe. A minha filha do meu, ela falou recentemente, eu quero ser que nem a senhora, eu quero ser dona de casa, eu quero cozinhar, eu quero cuidar dos meus filhinhos, eu quero isso, eu quero aquilo. E
eu acho isso maravilhoso, né? Apesar das minhas muitas falhas aqui em casa, ela ainda assim está encontrando alguma bondade naquilo que Deus tem chamado a mãe dela para fazer. Então, como é que você tem exercido a verdade na sua vida? Como é que você tem agido? Como é que você tem feito as suas obrigações com alegria? Como é que você tem cuidado da casa? Com alegria ou resmungando? Você reclama muito em casa? Você briga muito? Você é muito grossa nas suas respostas? Ou você é mansa? Como é que você lida com os pecados dos outros? Você expõe, você envergonha, você fala mal, você ri da cara dos outros, né? Você mantém segredo, você cochicha, você fofoca. O que seus filhos veem quando olham para você? Não ouvem. O que eles veem? Como é que a mamãe está comportando? Como é que a mamãe está se comportando? O que ela está fazendo? Eles vão observar. Nossos filhos são muito espertos, viu? Eles são muito observadores. É impressionante como eles absorvem e observam tudo que nós fazemos no dia a dia. E isso é assustador. Isso é assustador, minha gente. Sabe o que isso significa? Que eu não posso fingir. Aqui, nessa telinha, no Instagram, online, eu até consigo fingir para vocês que eu sou uma pessoa relativamente boa, né? Meu organizado, vocês não estão vendo a bagunça aqui na minha casa, no meu quarto, no meu quarto. Vocês não estão vendo as roupas aqui, né? Os brinquedos que estão espalhados. Vocês não estão vendo a bagunça. Vocês estão me vendo apenas, né? Poderia estar um pouquinho mais bem maquiada, mas tudo bem, né? Eu não tô descabelada nem nada. Mas meus filhos, eles entram aqui no quarto e eles veem tudo. Eles vão ver tudo. Eles estão vendo como a mamãe vive a vida deles, né, dela. Eles veem como eu vivo a minha vida. Então, eu preciso tomar muito cuidado com a forma com a qual eu estou mostrando a Cristo através, não apenas das minhas palavras, mas através da minha vida. Como é que eu tenho lidado com minhas emoções, tá? Eu tenho lidado de uma forma a ser dominado por minhas emoções ou tenho dominado minhas emoções? E mulher é uma coisa, assim, complicada, viu? Se você não está em nenhum controle, algum medicamento hormonal, né, algum anticoncepcional nem nada, que eu não vou nem comentar a respeito disso, porque senão eu vou entrar num debate muito grande, numa polêmica muito grande. Mas se você estiver seguindo, né, a vida sem tomar essas coisas, você vai perceber, incrivelmente, que Deus nos deu 4 estações no nosso mês. É uma coisa maravilhosa, muito, muito bacana nós observarmos o nosso corpo, como é que essas 4 estações, né, primavera, verão, outono e inverno, passam ao longo do mês. E nós podemos, se nós prestarmos atenção, nós podemos entender em que fase nós estamos do nosso mês, do nosso ciclo. E entender que nessa semana, por exemplo, eu estou mais animada, eu consigo me dominar com mais facilidade, né? Eu estou pronta para tratar bem as pessoas, só que na semana seguinte eu sei que eu vou ser uma pessoa mais difícil. E aí eu preciso estar mais pronta para lidar com minhas emoções. Eu preciso estar pronta para lidar com minha TPM. Não é possível, né? Que com 36 anos de idade, tendo começado o ciclo com 14, 15 anos, a gente não consiga aprender com o nosso corpo e entender que há coisas que nós podemos fazer a respeito. Eu não vou entrar nessa polêmica, que não é o assunto, mas estou dizendo que há formas práticas de nós observarmos o nosso corpo. Nós não somos homens são assim, o ciclo deles é de 24 horas, né? Eles estão animados de manhã e aí vai acabando, né? Diminuindo a testosterona, lá no final do dia tá mais baixinho. Nós não, nós somos assim. O mês é uma, é uma montanha russa, mas é algo cíclico. Então, se nós nos empenharmos, nós conseguimos prever, entre aspas, certas coisas e não sermos pegas desprevenidas com certas emoções, certas influências hormonais. Fechando parênteses aí, e aí vocês discutem isso aí entre vocês depois, para saber. Lembre-se que aqui, isso aí é opinião rendrica, né? Isso aí não é bíblico. Mas é bíblico que nós precisamos exercer domínio próprio. Como é que você tem dominado a si mesmo? Quais as prioridades que seus filhos veem em você? Eles já te viram ler a Bíblia? Eles já te viram orando? E eu vou dizer o seguinte, tá? O meu pai, como já me apresentaram, sou filha do reverendo Augusto Nicodemos, não sei quantos de vocês sabem, mas meu pai, antes dos 23, 22 anos, ele era descrente. Ele era chefe de gangue de motocicleta, ele vivia uma vida completamente às avessas, chegou a fazer assalto à mão roubada, né, assalto à mão armada, e estava prestes a tirar a vida dele, a se matar.
E ele entrou no quarto. Ele chegou em casa e entrou no quarto porque ele ia falar alguma coisa com a mãe dele antes de ir e acabar com a vida dele, que estava passando por uma depressão profunda. Ele entrou no quarto e, se não me engano, eu sempre misturo essa parte, porque depois ele me corrige. Ele viu a mãe dele lendo a Bíblia. Ele viu a mãe dele sentada lendo a Bíblia. E quando ela olhou para ele e ela percebeu que ele não estava bem, ela perguntou: você quer orar, Augustus? E na hora, ele aceitou orar, dobrou os joelhos e foi naquele momento que entregou a vida dele a Jesus. O poder que Deus pode exercer na vida dos nossos filhos através do nosso modelo, né? Não que nós somos pessoas boas, né? Nós não somos pessoas boas, nós não somos mães boas. Se dependessem de mim, meus filhos seriam completamente desviados. Eles olhariam para mim e falariam: mãe, essa não presta. Eu não presto mesmo, não. Se não fosse a graça de Jesus, não teria absolutamente nada de bom em mim. Porque eu acerto algumas vezes e eu erro mais vezes do que acerto. É uma tristeza. Mas Deus trabalha no coração dos nossos filhos quando nós obedecemos a Ele. Ele trabalha também quando nós não obedecemos, pela graça dele. Mas é o desejo dele que nós exerçamos esse papel de modelos dos nossos filhos. Paulo diz o seguinte lá em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós somos chamadas a sermos modelos para os nossos filhos, para que eles imitem a nós, não imitando a mamãe, que a mamãe é boa, mas imitando a Cristo. Quando a mamãe para de imitar a Cristo, não é para imitar. É para falar assim: mamãe, a senhora não está imitando a Cristo. E que Deus dê a bênção para vocês, que seus filhos possam olhar para você e dizer assim: mamãe, a senhora não está vivendo de acordo com o que a senhora me ensinou. Né? Cristo nos ensina isso. Que bênção é isso na vida de mães mais velhas, quando os filhos são capazes de ir lá, com toda a honra e respeito, falar assim: mãe, isso e aquilo. E você falar assim: sim, meu filho, é verdade, muito obrigada. Deus usou a mamãe para te ensinar muito bem. Mas sejam bons modelos, sejam como Deus. Ele manda, lembra lá em Deuteronômio 6, ele manda inculcarmos aos nossos filhos as verdades que ele nos deu. E ao mesmo tempo ele inculca. Você vê Levítico, livro de Levítico todinho, é o processo de Deus inculcar na cultura, na cabeça, no coração dos israelitas as verdades deles. Você vê o templo, o tabernáculo, todos os sacrifícios eram formas práticas deles lembrarem todo dia da realidade, todo dia da verdade deles, inculcar. Deus mandou fazer e ele não apenas mandou fazer, mas ele fez, ele mostrou como fazer na prática. Então, se você quiser saber como fazer na prática, leia Levítico. Tô brincando. Algumas coisas já passaram, mas Levítico é um bom exemplo de como Deus inculca em nossos corações. Queridas, já está encerrando aqui. Eu sei que eu falei bastante, como eu falei, mulher gosta de falar. Eu gosto muito de falar, então eu não tô vendo vocês, então eu não tô vendo a reação dos olhinhos, não tô vendo se vocês estão dormindo aí. Espero que não, mas tá quase terminando aqui. Queridas, enquanto nós estamos imitando a Cristo, precisamos também aprender a pedir perdão aos nossos filhos quando nós pecamos contra eles. Precisamos reconhecer os nossos erros. E eu sei que é difícil muitas vezes, especialmente com o nosso orgulho trabalhando contra nós. Mas lembre-se que seus filhos precisam entender que você não é autoridade sobre eles simplesmente porque você é boa, porque você é mais sábia, porque você é isso, porque você é aquilo, mas porque você está submetida à autoridade maior, que é Deus. Você está submetida à palavra dele. E quando você reconhece um erro, quando você pede perdão, ele está vendo isso com os próprios olhos, de que a mamãe está obedecendo a Jesus, que a mamãe está reconhecendo que quem é a autoridade final é Jesus, que a autoridade final é Deus. Mateus 11, 28 a 30. Está tarde da noite já, 8h30, 8h48, quase 9 horas. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ser molde, mestre e modelo é cansativo. Tá? É cansativo. Nos desgasta,
Não há férias, não há pausa. De madrugada nós estamos lá inculcando os nossos filhos. Esse trabalhinho de afiar as nossas flechinhas é um trabalho árduo. E é um trabalho árduo que não termina quando nós soltamos nossas flechas, porque nós continuamos labutando no nosso coração, como vocês fizeram, continuamos orando, continuamos rogando a Deus pela vida dos nossos filhos. Quando nós vemos nossos filhos cometendo erros, saindo de casa e fazendo escolhas erradas e indo, seguindo modelos e mestres que não são segundo o coração de Deus, que são pessoas que vão desviá-los da verdade, nosso coração se contorce, nós clamamos ao Senhor que traga de volta os nossos filhos. Mas, queridas, há um momento no qual nós lançamos a nossa flecha. E se nós olharmos lá, Salmo 127, os versículos antes, né, os primeiros versículos, a gente sempre fica lá no herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, galardão, flechas na mão do guerreiro. E nós esquecemos os primeiros 2 versículos. O que está escrito lá? Se o Senhor da casa, se o Senhor Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o ventre do galardão, o fruto do seu ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Sua flechinha vai sair de casa. Mas é a herança do Senhor. É a herança do Senhor. Lembre-se, querida, que você labutou, talvez você labutou e já lançou sua flecha, e você olha assim e está arrependida de como você fez, de como você poderia ter feito, de como você gastou, você desperdiçou seu tempo. Lembre-se, se o Senhor não edificar a casa, em vão será tudo isso. É Ele que está no controle. É Ele que está lá. O seu Deus, Ele ama o seu filho mais do que você. Mais do que você. Você não consegue superar o amor de mãe. Lembra que a palavra de Deus diz que a mãe pode esquecer do seu filho, mas Deus não esquecerá. O amor de Deus não falha, tá? Ele tem mais interesse no coração do seu filho do que você. Então, se Deus não guardar, se Deus não trabalhar, em vão você inculca. Em vão você ensina, em vão você disciplina, em vão você admoesta, em vão você cria. Se Deus não estiver à frente de tudo, se você não estiver submissa ao Senhor, entregando a Ele tudo isso e entendendo que você só consegue ir até aqui, você não consegue entrar no coração. A sua palavra para no ouvido, a palavra do Senhor vai até o coração. Se você não entregar isso a Ele, você vai se correr por dentro, você não consegue descansar o coração. Descanse, entregue ao Senhor. Saiba que o seu trabalho agora, se você estiver com um filho pequeno em casa, você é encarregada, é chamada a fazer o seu melhor, a labutar para ser a melhor mestre, modelo, conforme a imagem e semelhança de Cristo que você pode ser. Mas Deus é que está no controle. Em vão você trabalhará se Ele não edificar a casa. Então, nosso objetivo como mães, como diria a Elizabeth Elliot, é devolvermos santos a Deus. Se eles de fato forem santos, se Deus de fato decidir transformar o coração deles, não é nosso trabalho decidir isso. Nós vamos fazer o nosso papel. Se eles saírem de casa, se eles estão agora desviados, se eles estão fora de casa, num caminho que nós não concordamos, ore por eles. Ore por eles, porque assim você estará sendo molde e mestre de uma forma incrível. E Deus pode usar isso, como Ele usou na minha vida, na vida dos meus pais, como eu espero que Ele me use na vida dos meus filhos, como eu espero que Ele use vocês na vida dos filhos de vocês. E você que não é mãe, não sei se tem uma não mãe aí, mas se vocês não tiverem mãe, ou se um dia vocês estiverem com um vazio, né, se sentindo meio perdida, não é agora quem sou eu, né? Parece que a nossa identidade toda fica pautada na maternidade. Não faça isso. A sua identidade é muito mais que maternidade, né? Porque você pode ter sido por um período mestre modelo, molde mestre modelo do seu filho, mas você sempre será eternamente
imagem, com Cristo como seu molde, você sempre será discípula com Cristo como seu mestre e imitadora com Cristo como seu modelo. Tá? Nós sempre seremos imagem, discípulas e imitadoras. Essa é a sua identidade, tá? Uma vez que seus filhos saírem de casa, ou mesmo se você não tiver filhos, você é imagem, discípula e imitadora. E você foi chamada, lembra de Tito 2, a ensinarem, vocês forem chamados a ensinarem as mais novas a fazerem isso. Então não termina o nosso trabalho de mãe, não. Nós continuamos ensinando, nós continuamos modelando, nós continuamos cuidando dos filhos e das filhas que Deus nos entrega, espirituais ou sejam biológicos. Independente do que seja, nós somos chamados para fazermos isso, essa é a nossa missão, para fazermos isso com muito esmero. Então a pergunta que eu deixo para vocês hoje, antes de encerrar, é: mulher, quem é teu molde? Quem é teu modelo? E quem é teu mestre? Quem você está sendo conformada, a quem você está sendo conformada, a quem você está imitando e a quem você está ouvindo, aprendendo. Quem está à frente da sua vida? Se você não tiver Cristo como resposta de tudo isso, não vai adiantar você tentar ensinar seus filhos, que não vai adiantar de nada. Seus filhos vão aprender tudo errado, porque nós somos apenas mordomas. Nós não somos o alvo final dessa flechinha. O alvo final é bem mais distante do que nós. É lá longe, não somos nós, tá? Então, o nosso mestre modelo e nosso molde mestre modelo, lembre-se de quem ele é o nosso Salvador, ele é manso, ele é consolador, ele é o príncipe da paz, ele é perdoador, ele é conselheiro, ele é justo, ele é sábio acima de todas as coisas, e ele é aquele que vai reinar sobre céus e terra. Ele já está reinando, e nós seremos reunidos com ele eventualmente num dia maravilhoso. Eu gosto de falar muito sobre a nossa vida, um dia com Jesus, sobre como nós vamos vê-lo, como vamos poder abraçá-lo. E meus filhos ficam tão animados com isso, é uma coisa tão gostosa de ensiná-los. Então, ensine isso aos seus filhos e lembre-se dessa verdade, tá bom, queridas? Vamos orar? Senhor Deus, eu peço que o Senhor ensine-nos a inculcarmos as suas verdades no coração dos nossos filhos. Muito obrigado porque o Senhor nos deu essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor é tão gracioso conosco. O Senhor nos perdoa as nossas falhas e o Senhor trabalha apesar do mal que nos cometemos. Pedimos, Senhor, que nos capacite para sermos mães conforme a tua vontade, conforme o teu coração. Que os nossos filhos possam ver Cristo através de nós. Que os nossos filhos possam louvar ao Senhor por conta das nossas vidas. Dê-nos, por favor, essa bênção, essa graça, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso. Por amor ao teu Filho, em nome dele que nós oramos. Amém.